Quero parabenizar os irmãos, porque de fato, de verdade, a casa de Deus merece tudo de melhor, não é verdade? Marcos 6, 53. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o povo daquela cidade o reconheceu, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam para ele os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que tocavam saravam. Amém. Esse texto aqui, irmãos, ele é um texto maravilhoso, porque tem uma informação no versículo 56 que torna esse texto um texto singular. E a informação é que nesse dia, na cidade de Genezaré, neste evento, o Senhor Jesus não curou apenas uma pessoa, mas o texto aí diz que todos eram curados. Aqui Jesus não faz um milagre individualizado, Jesus não faz um milagre particularizado. Aqui Jesus faz um milagre para todos. A obra de Jesus, ela é abrangente. A obra de Jesus, ela é comunitária. A obra de Jesus aqui, ela é coletiva. É uma bênção quando nós recebemos uma cura, recebemos uma libertação, recebemos alguma virtude de Jesus individualmente. Mas melhor do que sermos... Está funcionando não? Caiu a energia? Som. Ah, é a bateria? Obrigado. Estão me ouvindo agora? Então, é muito bom quando nós somos abençoados individualmente, mas mais glorioso do que receber de Deus uma bênção individual é sermos e vermos Deus abençoando de forma coletiva. Eu pergunto aos irmãos: será que Jesus só quer abençoar alguns de nós aqui? Será que Jesus tem entre nós aqueles que são os mais prediletos? Será que Jesus tem entre nós alguns que são preteridos, enquanto outros entre nós são os preferidos? É óbvio que não. Pensar que Jesus quer abençoar só um é imaginar que Deus, como um pai, escolhe ou ama mais um filho do que outro, e isso é inadmissível. Deus deseja abençoar individualmente, mas Deus deseja abençoar muito mais coletivamente. A cura que o Senhor tem para nós não é uma cura apenas para alguns, mas a cura que o Senhor tem para nós é a cura para todos. Agora, é muito interessante que tem determinados ambientes que Jesus, apesar de ter o desejo e apesar de ter o poder
de curar a todos, o Senhor Jesus, ele não encontra uma ambientação, ele não encontra uma circunstância, ele não encontra um pano de fundo, ele não encontra um palco adequado para que ele possa curar a todos. Ele continua querendo e ele continua podendo, mas há algo no ambiente que torna-se uma oposição, uma resistência a que Jesus cure a todos. Só que nesse texto que nós lemos, nós encontramos aqui Jesus querendo curar todos. Encontramos aqui também Jesus tendo o poder de curar todos, porque ele é onipotente. E encontramos aqui um palco, um ambiente, uma circunstância, um quadro, um contexto capaz de fazer com que todos, e não apenas alguns, todos sejam curados. Em primeiro lugar, quando é que Jesus cura a todos? Jesus cura a todos, em primeiro lugar, quando ele é imediatamente reconhecido como Deus e como Salvador. É muito interessante que o texto fala que quando Jesus desceu na praia, no litoral, nas areias de Genezaré, que ele colocou o pé fora do barco, havia ali já uma multidão à espera dele. E Jesus, apesar de se parecer com os seus discípulos, Rejane, Jesus, ele poderia ser confundido com qualquer um dos discípulos. Inclusive, o Judas Iscariotes, ele disse para os soldados: ele é aquele a quem eu beijar. Por que é que Jesus precisou ser beijado por Judas? Porque Jesus se parecia com os seus pares. Ele era um homem semelhante aos seus companheiros. Jesus em nada se distinguia daqueles que andavam com ele. Mas aqui no texto diz que o barco atracou, o barco aportou em Genezaré, e aí então desceram Jesus e os discípulos, mas o povo daquela cidade conseguiu identificar, conseguiu perceber, conseguiu ler, conseguiu apontar, conseguiu reconhecer, no meio de todos aqueles que desciam do barco, quem era o único que reúne essas prerrogativas de ser Deus e Salvador. Aleluias, glória a Deus. Quando o povo de Genezaré reconhece Jesus, Jesus então encontra um ambiente, uma atmosfera. Jesus encontra então um palco capaz, aleluias, de fazer com que possa acontecer a cura de todos. Não existe cura, não existe libertação, não existe vitória, não existe dom de Deus que nos é dado se nós não reconhecermos Jesus como Deus e como Salvador. Só é possível encontrarmos cura quando encontramos em Jesus o máximo da divindade. Só é possível encontrarmos cura quando encontramos em Jesus o máximo da salvação. Quem conhece, quem consegue reconhecer Jesus como Deus e como Salvador, esse recebe virtude, graça, bondade de Deus e é curado para a glória do Senhor. Jesus curou a todos ali, porque todos o reconheceram como Deus e como Salvador. Agora, Jesus, ele percebe e encontra outro aspecto interessante em Genezaré. Primeiro, o povo de Genezaré o reconheceu. E depois, o versículo de número 53 diz que o povo deixou Jesus ali no litoral, deixou Jesus na areia, deixou Jesus ali aonde estava, e o povo saiu correndo
para trás. E esse povo foi aonde? Eles percorreram por toda a terra em redor, e eles começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, todos aqueles que se achavam enfermos. Prestem atenção, Jesus desce do barco, Jesus é reconhecido, e você diz, bom, esse povo então vai se aproximar de Jesus, e não é isso que acontece. Esse povo, quando identifica Jesus, é Jesus, eles olham um para o outro e dizem, vamos agora até as casas, os vilarejos, as aldeias, vamos até agora as famílias, vamos passear no meio dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, e vamos trazer os doentes, acamados, enfermados, os desenganados pela medicina, vamos trazer todos, e vamos trazer essas pessoas, ainda que em leito, para que elas tenham um contato com Jesus. Qual é o ambiente no qual Jesus cura a todos? É um ambiente no qual ele é reconhecido como Deus e Senhor e Salvador, mas o ambiente também ele é marcado pela solidariedade. Quando Jesus encontra solidariedade, quando Jesus encontra empatia, quando Jesus encontra pessoas que não pensam no seu próprio bem, mas se interessam pelo bem do outro, pessoas que não querem buscar primeiro para elas mesmas, mas que buscam em primeiro lugar para os outros. Quando Jesus encontra pessoas que dizem assim para Jesus, fica aqui, que eu tenho alguém que está precisando mais do que eu, e eu vou trazer essa pessoa para o Senhor, e quando essa pessoa se aproximar de ti, com certeza ela será curada. Quando Jesus encontra esse ânimo de solidariedade, esse ânimo de empatia, esse ânimo de cuidado e de zelo comunitário, coletivo, esse espírito de koinonia, esta agremiação, esse desejo para que o outro esteja bem na minha frente, quando Jesus encontra esse ambiente de solidariedade, ele toca nos doentes e ele cura a todos. Quando Jesus encontra um ambiente de disputa, ele não consegue curar a todos. Quando ele encontra um ambiente em que cada um pensa no seu próprio umbigo, ele não cura a todos. Quando ele encontra um ambiente que cada um quer a vitória ou a bênção primeiro, Jesus não consegue curar a todos. Mas quando Jesus encontra pessoas, homens e mulheres, que antes de receberem de Jesus, desejam que Jesus derrame das suas bênçãos sobre aqueles que estão ao seu lado, aí sim Jesus cura a todos. Jesus cura aquele, aleluias, que trouxe pessoas, aqueles que trouxeram pessoas e aqueles que foram trazidos também. Uma terceira coisa que Jesus encontra ali, que forma esse palco, essa ambientação, essa atmosfera, esse cenário ideal para que todos sejam curados, é o que está no versículo de número 56, que diz que, e onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos, sejam em praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e todos os que tocavam eram sarados e curados. Jesus cura a todos quando ele é reconhecido como Deus e Salvador. Jesus cura a todos quando o ambiente é de solidariedade recíproca. E Jesus cura a todos quando existe fé. Havia tanta fé, havia tanta credulidade, que o indivíduo doente dizia assim: ele não precisa nem olhar para mim, ele não precisa nem passar a sombra dele perto de mim, mas se eu tiver a oportunidade de estender as mãos e tocar na sua túnica, ainda que seja na orla da sua túnica, eu creio que vai sair virtude dele, aleluias, e ele vai ministrar sobre minha cura. Aleluias, aleluias.
Tem um outro momento na Bíblia que uma mulher corre até Jesus e ela toca na orla das suas vestes, e de Jesus sai virtude e ela é curada. Ela tinha tanta fé que ela disse: se eu apenas tocar na sua orla, eu serei curada. Com esses homens aqui acontece a mesma coisa. Eles têm fé, eles têm fidelidade, eles têm credulidade. A fé é uma fé tão firme, tão sólida, que eles dizem assim: se nós tivermos a oportunidade de tanger, aleluia, se nós tivermos a oportunidade de sentir, de tatear, aleluias, aleluias, as barras das suas vestes, destas vestes vão sair virtudes e nós seremos curados. E Jesus então passa meio que bailando entre eles, e eles vão estendendo as mãos. São coxos, são aleijados, são cegos, são mudos, são pessoas endemoniadas, são pessoas com problemas na coluna, são pessoas com enfermidades, infecções, doenças diversas que a medicina da época não era capaz de curar. Mas essas pessoas, quando Jesus passava com a orla das suas vestes, essas pessoas tocavam e Jesus ia liberando cura. Para que Jesus cure a todos, ele precisa encontrar um ambiente de fé, um ambiente de credulidade, um ambiente de tanta fé, que não importa, aleluias, se nós só teremos as barras da túnica dele, é suficiente, essas barras serão suficientes para ministrar a cura e a libertação da nossa enfermidade. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus fala da fé natural, que é a fé que todo homem tem, é a fé que você usa no dia a dia, usa para comprar, vender, é a fidúcia, é a fé que você usa para estabelecer relações, é a fé natural. A Bíblia usa a imagem e fala também da fé salvífica, que é aquela fé que você obtém salvação em Cristo Jesus ao crer na sua morte e na sua ressurreição. Essa é a fé salvadora, a fé salvífica. A Bíblia fala de uma fé como fidelidade, que é aquela fé que tem a ver com a fidelidade, com a constância, tem a ver com um crer perenemente, crer constantemente, crer fielmente, um crer alongado. Mas a Bíblia fala de um outro aspecto da fé, que é o dom da fé, que é uma fé de fazer grandes obras, uma fé de empreender algo maravilhoso e extraordinário. Jesus, ele opera um milagre sobre todos, quando ele encontra em todos essa fé maravilhosa e gloriosa, que diz única e exclusivamente: deixa eu tocar no teu manto, Senhor, e eu serei curado para a glória e louvor do Senhor. Quarto e último lugar, Jesus, ele realiza um milagre para todos, não apenas quando ele encontra um ambiente de reconhecimento, de solidariedade e de fé, mas Jesus cura a todos também, quando ele percebe que as pessoas não querem apenas os seus milagres, mas desejam desenvolver um relacionamento profundo com ele. É muito interessante que o texto diz que essas pessoas em Genezaré ficaram grudadas em Jesus. Quando Jesus ia para uma aldeia, elas iam também. Jesus ia para uma cidade, elas iam também. Jesus entrava numa casa, elas estavam lá na casa também. Jesus entrava numa chácara, num cercado, num terreno, lá estavam essas pessoas. Aleluia! Se essas pessoas só largaram Jesus a hora que Jesus saiu fisicamente de Genezaré, mas no coração e na mente delas, elas nunca largaram de Jesus. Por quê? Porque elas entendiam que Jesus, aleluia, não era apenas aquele que viria para curar, mas sim aquele que veio para salvar, perdoar os pecados, aleluia, ser o nosso companheiro para todos sempre e nos preparar para as mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer curar a todos aqui no Jardim Júlio. Jesus quer curar, Jesus não quer ver ninguém doente aqui. Jesus quer dar saúde para todos nós. Jesus quer dar vida e vida com abundância para todos nós. Aleluia, glória a Deus. A cura para todos que reconhecem Jesus.
a cura para todos que são solidários, a cura para todos aqueles que têm fé, e a cura para todos aqueles que entendem que Jesus não é apenas um curandeiro, mas Ele é o Deus e Senhor de cada um de nós, que deve ser amado, adorado, celebrado, que deve ser crido. Quando há esse aspecto, quando há esse ambiente, aí todos estão curados. E se houver alguma doença física, essa doença só é física, porque a cura, ela transcende a enfermidade física. A comunidade é curada, a igreja é sarada quando reconhece Jesus, quando há solidariedade, quando há fé, e quando não olham para Jesus apenas como aquele que está aqui para dar as coisas, mas sim está aqui para ser o nosso Deus e o nosso Senhor. Com a permissão do pastor Daniel, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Você crê que Jesus Cristo cura? Você crê que Jesus Cristo tem cura para você esta noite? Aleluia.